que nós temos a honra de receber no nosso projeto do Cinemação a professora doutora Adriana Freschetti. Não sei se fala assim, professora, depois, por favor, me corrija. Né? A professora doutora Adriana, ela é uma grande conhecedora da temática de cinema e educação. Professora associada da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro do Programa de Pós-Graduação em Educação, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordena o grupo de pesquisa CINED-LECAVE, Laboratório de Educação, Cinema e Audiovisual, que articula atividades de pesquisa do projeto Currículo Linguagem Cinematográfica da Educação Básica, com o programa de extensão de cinema para aprender e desaprender, além de inúmeras atividades. Até, professora, vou deixar para, se quiser complementar com tantas atividades que a senhora desenvolve nessa área, né? E vai hoje nos brindar com uma linda atividade. Nós estamos extremamente emocionadas, professora, de contar com a senhora na nossa atividade de encerramento, né? Que é a certeza também dos bons ventos que 2021 vai nos trazer. Posso deixar a palavra com a senhora e permanecemos à disposição. Agradeço também a presença de todos nosso público, os nossos colegas. Perfeito. Catiele, boa tarde a todos e todas. Estou vendo a Rejane Zanini entrar, que eu conheço bem. Bom, há várias pessoas já encontrei aqui em alguns lugares, né? Sobretudo em atividades ligadas ao programa de alfabetização audiovisual. É uma alegria estar hoje com vocês. Eu peço desculpas se eu estou um pouco estranha de expressão, mas minha colega de entrevistas na seleção de doutorado 2021 só tinha hoje para fazer as entrevistas, era o último dia, então a gente vem de 15 entrevistas. Então aqui eu pedi para a Eliane, vou pegar um copo de água, porque eu quero muito contar um pouco aqui, falar das coisas, mas nas entrevistas de doutorado a gente precisa prestar uma atenção redobrada, né? É uma responsabilidade enorme selecionar, até porque provavelmente todos e todas merecem estar dentro dos programas, mas tem critérios, tem regras do jogo e a gente tem que ser arbitrariamente justa, né? Assim, sempre a justiça tem um quê de arbitrariedade, sobretudo quando olhamos para a história, né? Para as condições de vida, enfim. A justiça acaba sendo sempre um horizonte, mas é bom nos orientar por esse horizonte também. Então, me ocorreu, quando a Eliane me perguntou, a Eliane está por aqui, aqui. Estou, professora, estou. Oi, aqui. Eu pensei falar um pouco sobre essas possibilidades de cinema de educação em tempos de pandemia, por dois motivos. Para que tenha alguma operacionalidade, digamos, que não seja apenas uma fala, né, que tenha alguma possibilidade de apropriação, né, mais efetiva do que a gente possa conversar aqui. E, por outro lado, porque também eu acabei de concluir meu pós-doutorado no México, com a professora Inês Dussel, no Departamento de Investigações Educativas, e o tema foi sobre a cartografia dos projetos que vinculam cinema e educação na escola. Então, eu escolhi algumas cidades bastante orientada por Inês, né, pelo conhecimento que ela tem de alguns outros projetos de pesquisa e de ensino em relação a cinema e educação, e acabei cartografando algo do que acontece no México, algo do que acontece em Canadá, fundamentalmente em Vancouver, algo de Peru, Lima e Arequipa, algo de Santiago de Chile, de Montevideo, de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, en Argentina. Y, bom,
do Brasil não cartografei durante o ano passado, mas é lógico que minha trajetória, minha experiência, minha caminhada há 23 anos é por estas terras, então, de alguma maneira, é o que eu conheço um pouco mais, né, e melhor por aqui. Então, como resultado, como um dos produtos, eu diria, do postdoc, eu quis criar uma plataforma colaborativa, ou seja, um espaço virtual onde fosse possível acessar os projetos que existem, de qualquer natureza que eles sejam, que vinculem cinema e educação. Isto é, uma universidade, por exemplo, como a UFRJ, que tem um programa de pós-graduação que produz teses e doutorado, teses e dissertações sobre cinema e educação, projetos de extensão sobre cinema e educação, disciplinas, aulas, iniciativas de ensino com cinema e educação, mas que também pudesse ter um cineclube comunitário, que pudesse ter a experiência de um professor na sua sala de aula de terceiro ano de educação básica, né, de ensino fundamental. Então, que fosse uma plataforma suficientemente porosa, né, que pudesse incorporar iniciativas de diferentes esferas, federal, estadual, municipal, e inclusive da educação não formal. Então, finalmente consegui, essa plataforma se chama cinenaescola.org. Eu convido vocês a conhecê-la. Daqui a pouquinho eu vou mostrar, vou compartilhar tela, eu vou mostrar algumas coisas das que estou falando agora. Mas, assim, primeiro quero fazer essa introdução antes de ir a compartilhar tela. E depois também pensei em mostrar de um modo mais pontual, assim como com uma lupa, dar um zoom, né? Um pouco mais nas coisas que a gente tem feito, porque, infelizmente, por causa da pandemia, a gente precisou investir nesses outros modos de acessar e de sermos acessados, que é a via virtual, né? Então, nossa página, que foi criada em 2012, estava abandonada, sempre desatualizada e tal. Durante a pandemia, o trabalho dos bolsistas do projeto, o meu próprio trabalho, também se direcionou muito a colocar mais coisas disponíveis, a prestar atenção, a atualizar os dados. Então, se eu comecei a preencher a plataforma Cine na Escola, que vocês vão acessar boa parte dos materiais pesquisados durante o postdoc, mas também que vocês podem colaborar. Ou seja, qualquer pessoa que faz parte de um projeto terá alguma categoria onde possa subir ou uma entrevista que realizou, ou um filme que quer indicar, ou qualquer... Agora vamos ver se qualquer... Espero que não tenha ficado devendo muito, mas acho que as 9 categorias que eu pensei, pelo menos abrangem boa parte do que eu trabalhei na pesquisa e do que basicamente pode ser compartilhado. É claro que é uma plataforma que fica aberta, né, para que eventualmente a gente pense novas categorias e possa fazer ela crescer. E, embora esta plataforma foi criada já no último semestre do pós-doutorado, que foi a partir de setembro até março de 2020, entre setembro de 2019 até o 1º de março de 2020, eu não tinha a menor ideia que teríamos a pandemia, mas, felizmente, eu me ocupei de analisar que acervos digitais tinham disponíveis nessas cidades. Enfim, então, sem querer, sem querer querendo, lógico, há uma boa parte da informação aí concentrada, que permite uma leitura talvez um pouco mais rápida, mas obviamente não quer dizer que está tudo aí, quer dizer que esse é um trabalho de todos nós. Como eu faço parte da Rede Quino, a Rede Latino-Americana de Educação Cinema Audiovisual, idealizada e fundada por Inês Teixeira, da UFMG, e Milene Guzmán, da UESB, que convidaram um grupo de professores, entre os quais eu me encontro, para a fundação da Rede Quino em 2009, eu desejo que essa página, Cine na Escola, seja
coapropriada pela Rede Quino, e a Rede Quino tem abraçado essa proposta, então a gente está também nesse processo de analisar e ver como podemos até personalizar mais a plataforma para que a Rede Quino, para que seja a Rede Quino, basicamente, né? Porque, afinal, eu fiz meu pós-doc com bolsa do CNPq por um ano no exterior, e eu acho, assim, eu me sinto muito feliz de poder dar esse retorno à Rede Quino, né? A sociedade, de alguma maneira, que financiou esse pós-doutorado, né? Que isso tenha um retorno social. Então, se vocês me permitem, vou compartilhar tela, vamos passear um pouquinho pela página, e depois eu gostaria ir para um pouco mais para a nossa experiência lá do CineAD, e também dar um destaque àquilo que podemos compartilhar de um modo mais breve, para que efetivamente depois comece um diálogo, e aí eu possa me deter mais no que interessa a vocês, né? Eu vou abrir um leque grande para vocês, eventualmente, depois guiar minha fala para onde vocês querem que eu aponte. Tudo bem? Ok. Então, estou compartilhando aqui. Já estamos? Sim? Não. Está começando, professora. A gente vê isso. Uhum. Acho que é só localizar o arquivo. Sim, eu vou para o Chrome aqui. E agora? Enxergamos a tela. Sim? Sim. Bom, então, esta plataforma aqui é simplesmente cinenaescola.org, né? Eu entrei, talvez eu pudesse entrar de novo para cinenaescola.org, porque ela entra assim tem simplesmente duas opções, né? Uma opção que é acessar e outra opção que é colaborar, né? Então aqui podemos entrar via acesse, e imediatamente aparece na lateral esquerda as 9 categorias, a de abecedários, com um mapa de fundo, né, que eu vou reduzir um pouco aqui para vocês. Epa. Um mapa de fundo onde estão os abecedários audiovisuais que eu venho gravando desde 2012. Primeiro foi com Alain Bergalá, depois com Jorge La Rosa, Ana May Barbosa, etc, etc. Tem os abecedários que eu produzi durante o pós-doc, mas também tem os outros produzidos anteriormente. Tem os acervos audiovisuais que eu consultei presencialmente ou virtualmente durante o pós-doc. Tem várias iniciativas de educação formal, sejam universitárias ou de educação básica. Tem entrevistas, algumas das quais estão com áudio, e outras com fragmentos audiovisuais das personalidades entrevistadas. Tem algumas sugestões de filmes, né? Fundamentalmente filmes pensados com uma orientação escolar importante. Há uma categoria que apresenta outras iniciativas que têm a ver fundamentalmente com a educação não formal, por exemplo, o cinema comunitário no México, no sul do México, é muito forte, em Xalapa, no Chaca, são iniciativas que necessariamente nascem da terra, vamos dizer assim, porque a maioria surgem de iniciativas de agricultores e de coletivos que se dedicam às famílias de agricultores, mas que acabam esbarrando na escola, direta ou indiretamente. Também em Cuba há vários projetos, tanto escolares quanto não escolares, né, como neste caso de outras iniciativas, e nas cidades que eu investiguei também estão aí disponíveis. Este é a única categoria que ainda não conseguimos terminar de editar, os podcasts. Fico devendo, mas irei subindo aos poucos, não tenho por que ser a primeira. Em termos de política, eu subi algumas leis,
nos casos dos países que têm lei de cinema na escola, e também subir documentos curriculares ou documentos do governo onde aparecem essas possibilidades, né? Para finalizar, eu somente subi as produções acadêmicas da gente, né, nossos mestrados, nossos doutorados, alguns livros em PDF que estão disponíveis, e fiz um destaque especial em Recife para os materiais desenvolvidos pelo projeto Vídeo nas Aldeias, que é um projeto coordenado por Vincent Carelli e que tem muito material para o professor. Então, se a gente vai a entrar para colaborar, aí vocês vão ter, aqui ele tem salvo minha memória, né? Minha senha, mas aí eles pedem normalmente um login, criar um login e uma senha, e aí você escolhe com quem vai colaborar, né? Por exemplo, educação formal, vocês poderiam aqui colocar o endereço, né, do lugar onde vocês vão trabalhar, né? Por exemplo, Avenida Pasteur, vamos, o endereço né, o endereço da UFRJ, por exemplo. Então, imediatamente aqui já reconhece, a gente pode dizer UFRJ Campus Praia Vermelha, vocês colocariam o que corresponde e abrimos para adicionar o conteúdo, colocando o nome do projeto, o programa, ou o que for, o nome da instituição, se é uma escola, se é uma universidade, se é uma sala universitária de cinema, se é um cineclube universitário, um cineclube escolar, o que for, o país, a cidade, uma breve descrição, e se tiver um link, né? Porque pode ser que esse cineclube, eventualmente, né, o Cinemação já tem um link, então coloca o link do projeto. Eu não vou salvar aqui, porque não é o que interessa, mas basicamente é isso aí. Assim, esse é nosso projeto, é uma plataforma criada fundamentalmente para... vou para a apresentação, vou voltar para vocês. É uma plataforma criada como uma forma de retorno, mas também para incluir outras iniciativas e poder conhecer-nos melhor, né? A Rede Quino, a Rede Latino-Americana de Educação Cinema Audiovisual, já está no 12º ano. Ela reúne muita gente dos diferentes estados do Brasil, mas também já vem frequentando os encontros presenciais que acontecem sediados pela Mostra de Cinema de Ouro Preto, a Cineop, de Argentina, do Chile, de Uruguai, de forma permanente. Esse ano começamos com México, que nós tínhamos... convidamos também uma pessoa de Cuba, que já tínhamos convidado de forma presencial em 2014, a coordenadora pedagógica da Escola Santo Antônio de los Baños, uma escola, né, criada por BIR, que teve muita força e muita presença Nelson Pereira dos Santos, o Gabo, né, o Gabriel Garcia Marques. Então, assim, é muito importante para nós estreitarmos esses laços com esses países irmãos. Eu sei que às vezes o idioma não ajuda muito, meu idioma, que já não é espanhol, mas nunca será português, já é uma tentativa de hibridizar esses idiomas. E eu peço desculpas, porque quanto mais cansada estou, menos percebo quando vou apontando para um e outro idioma. Minha mãe já fala que não me entende, então já sei que minha situação é hipercrítica, não é crítica, não. Mas depois de passar esse ano de pós-doc, em contato com profissionais, com professores, com cineastas, com cineclubistas e preservadores, uma coisa que emerge assim, como uma necessidade urgente é a digitalização dos acervos, a preservação, a conservação dos acervos e a preservação dos acervos. Eu diria que é a condição A, menos um, para qualquer projeto audiovisual escolar que tenha por intenção dialogar com o cinema, né, fundamentalmente. Acredito que, nesse sentido, quem dispara na frente é Chile,
o acervo digital do cinema chileno está praticamente todo digitalizado. Vocês entram se vocês entrarem aí em Cine na Escola e vão para o Chile, vocês clicam na Cineteca Nacional e está quase todo cinema chileno num clique. E realmente, você faz assim, você chora de alegria, de emoção e um pouquinho de inveja, porque seria ideal também poder fazer isso. Depois seguiria em ordem de quantitativa, né? Uruguai, a Cineteca de Montevideo, a Cineteca Uruguaia, tem praticamente 30% do seu acervo digitalizado. Argentina, Brasil, México, Peru, estamos muito atrás. E eu quero dar um destaque no caso do Brasil, porque, por exemplo, a partir da pandemia, muitos acervos tomaram essas iniciativas e estão realmente aumentando a digitalização, né, de seu patrimônio. E eu quero dar destaque à Cinemateca Brasileira, que é uma tristeza o que está acontecendo com ela, mas já tinha, por iniciativa dela e do CTAV em 2015, preservado e digitalizado quase 300 filmes do INSE, do Instituto de Cinema e Educação, dos filmes que fez Humberto Mauro, né? E eu acho que esse é um material precioso, né, para circular pelas escolas, foi criado com esse propósito, tem uma estética que não é necessariamente de um cinema educativo, no sentido pejorativo, é um cinema feito com uma qualidade bem assim, estética, acorde à cultura do documentário, né, da época, sobretudo o documentário inglês, na época, que formou também a Humberto Mauro. Acho que o SPCine hoje também disponibiliza uma plataforma muito rica para todos nós. Não podemos esquecer, por exemplo, o portal de curtas Petrobras, não podemos esquecer dos Filmes que Voam, que é um portal para crianças bem pequenas, que é resultado, né, ou que inclui muitos dos filmes da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, entre outras iniciativas. E acredito que esse acervo fantástico que foi interrompido, que era o da Programadora Brasil, lamentavelmente, né, ficou nessa etapa material dos DVDs e ficou interrompido antes de ele virar uma plataforma que a Rede Quino já vinha sonhando em criar como acervo audiovisual escolar livre, ou seja, criar uma plataforma a partir da doação de cineastas, preservadores, colecionadores, de instituições que quisessem colocar para circular nas escolas algum ou vários filmes e que depois o Ministério da Cultura, na época que existia, hoje Secretaria, e o Ministério da Educação carimbariam com um selo Mequimink aqueles filmes que efetivamente a gente, né, ou a equipe indicasse para a gente preparar material, dossiês pedagógicos ou alguns outros materiais paralelos e todos circulariam livremente para acesso dessas escolas. Eu vou passar agora para mostrar algumas questões mais próprias do Cineage. Não sei se vocês querem que a gente abra agora algumas perguntas antes de passar ou se deixamos a interação depois de eu mostrar a página do Cineage. Vocês dirão o que procede melhor. Apresento e vamos para a interação. Isso. Uhum. Tá bom. Então, vamos voltar aqui para compartilhar a tela. E eu vou... Ai, gente. Eu vou entrar aqui para mostrar nossa página, que é cineade.org. É uma página muito simples, bastante elementar, que traz uma breve apresentação do nosso Laboratório de Educação Cinema Audiovisual, quais são nossos interesses, nosso campo de extensão, nossa fundamentação teórico-metodológica,
nossa crença, né, nesse cinema, nessa escola, nessas crianças, fundamentalmente nessa escola como espaço para as crianças se encontrar com o cinema e com suas novidades, lives e materiais didáticos, etc. Eu estou falando aqui, mas eu represento uma equipe grande, né, de coordenadores, vários colegas, consultores, co-criadores, bolsistas, extensionistas, e eu quero dar destaque para estes doutorados que estão em andamento, que são 9 quase colegas, né, já investigando diferentes temáticas que têm a ver com videoarte, tem a ver com cinema nas aulas de artes visuais, com cinema que se faz com mulheres, com as hipercoreografias, com questões cineclubistas, com um projeto de cinema na favela do Vidigal, que tem um trabalho maravilhoso com uma professora que está restaurando imagens de 40 anos atrás que tentaram remover. Está fazendo isso com seus estudantes, colocando em diálogo os estudantes com os membros da comunidade a partir do filme. Tem um documentarista que foi câmera de Eduardo Coutinho, que está pesquisando a regra do jogo, né? Quando uma pedagogia, quando um filme feito na escola é filme, né? O que poderíamos dizer de uma pedagogia cinematográfica para a escola? E também temos outros projetos, inclusive na Escola de Educação Infantil. Todos os doutorados concluídos têm disponível aqui a tese, é só dar um clique, inclusive aqueles materiais que têm algum filme, tem também disponível o filme e a dissertação, né? Então, eu convido vocês a entrar, a conhecer. Os postdocs também estão aqui com os materiais disponíveis. Nós fizemos um curso de formação de professores que tem vários materiais aqui disponibilizados. Lembremos que este curso de formação de professores, que durou um ano, teve a consultoria de Alain Bergalá, então todos os exercícios que a gente fez são os exercícios que Bergalá nos indicou para formar o professor, para o professor fazer com seus estudantes. Dentro das atividades de extensão, vamos apresentar as escolas de cinema, o projeto de cinema no hospital e a escola vai à Cinemateca. Estas 8 escolas, colégios municipais, estaduais e federais, são escolas onde a gente criou uma escola de cinema, ou seja, onde tem atividades semanais com cinema, e muitos desses exercícios e ensaios audiovisuais estão aqui disponíveis, nesse caso da Escola de Cinema do CAP da UFRJ, que foi a escola piloto, mas também das outras escolas, como a Escola de Jalma Maranhão, no Vidigal. Aqui temos as professoras na Cinemateca restaurando essas fitas na tentativa de remoção dos moradores da favela. Temos uns exercícios, temos um documentário que foi motivo de produção e análise de um mestrado há 2 ou 3 anos atrás. Temos algumas imagens também da Escola de Educação Infantil e dos colégios, né? Do Escola Municipal Vereador Antônio Ignácio Coelho, Paraíba do Sul, do Colégio Estadual José Martins da Costa, Nova Friburgo. São 2 escolas rurais que têm uns materiais bem interessantes. Aqui este trabalho foi feito por uma professora que acabou fazendo mestrado. A escola chama Cinezê, por isso que está Cinezê, né, aqui no início. E do CIEP 175, José Lins do Rego, que também está socializando aqui alguns materiais. Para finalizar, temos algumas materialidades também no Instituto Benjamin Constant, que é a Escola de Cinema chamada Elisigo, e do Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, né? Dentro dessa atividade do cinema no hospital, a gente trabalha desde 2010 nas enfermarias, com os pacientes, com os responsáveis, com os médicos, paramédicos. A gente projeta, às vezes na telona, às vezes
nas cortinas, às vezes no teto. Tudo depende de quem está presente, de quem pode, de que restrições tem essa sala. Então, é uma aventura, às vezes trabalhamos com sombras, né? Uma aventura que se adapta a cada dia ao que seja possível fazer em função das pessoas que estão aí presentes, né? Esse outro projeto de cinema, a Escola Bahia Cinemateca, é muito interessante, porque a gente leva as crianças para a Cinemateca, tenta fazer uma experiência sensível e sensorial dessa película, desse cheiro de vinagre, desse frio na sala de conservação, da enorme sala de projeção, etc. E, para finalizar, não, ainda falta um que não está aqui, materiais didáticos, que eu gostaria apresentar. Mas eu queria enfatizar também aqui a importância de conhecer esses abecedários audiovisuais. Aqui tem um que gravei com minha orientadora, Inês Dussel, chamado Janela da Memória. Este foi gravado com o diretor pedagógico da Cineteca de Vancouver, Michael Fontana, com Carlos Escliar, em Buenos Aires, Gabriela Gustowski, sobre a educação audiovisual, também em Buenos Aires, com Gabriel Rodrigues, professor da UNAM, sobre as políticas do cineclubismo. Estão todos legendados, né? Ao português. Temos este abecedário com Virginia Castrup, do Instituto de Psicologia, porque trabalhamos com essa metodologia da cartografia, e outros, né, já produzidos antes sobre a infância com Walter Cohen. Temos um bem intercultural aqui com Vera Candó, outro sobre cinema indígena com André Brasil, com o próprio cacique Marli de Mulchen, Chile. Este abecedário foi feito pela própria professora com seus estudantes da Escola de Cinema do Cinec. Este abecedário de cinema está em Guarani e está em português, com uma cineasta mulher e professora, Paraí Chapi, né, do projeto Vídeo nas Aldeias. O abecedário com Jorge La Rosa teve a letra O faltando, então a gente gravou a letra O apenas um ano depois. Um abecedário que hoje fazem já 4 anos que gravamos com a Ana May Barbosa. Hoje o Facebook me lembrou que fazem 4 anos que gravamos esse abecedário. E outros abecedários com Hernani Hefner, com Alain Bergalá, com Vincent Carelli, com Ignacio Agüero, com Alicia Vega, gravados anteriormente. Para finalizar, eu queria mostrar e disponibilizar os materiais didáticos. A gente tem jogos ópticos, né? Tem um pequeno guia de como produzir 10 jogos ópticos. Produzimos esse material com bolsistas de ensino médio, PIBIDs de ensino médio. Acho que ficou um material bacana. Tem outro material de cardápio fílmico, produzido com uma doutoranda, fundamentalmente para uso nas salas do hospital, onde as crianças já têm muitos DVDs e na hora que chega a telona eles querem ver os DVDs que os pais compram, né? E a gente sempre quer levar um outro cinema, ampliar um pouquinho esse repertório. Então, com esses cardápios, eles ficavam curiosos e pelo menos escolhiam pela imagem, pela figurinha, enfim, não apenas pelo mercado, que quem acaba escolhendo quando uma criança escolhe, quase todas as vezes. E esses curtas estão apresentados de um grupo de 50 curtas que Fernanda também apresentou aqui no livro da lei, 13.006. Acho que é o último, o penúltimo texto. Vocês aqui podem ver vários capítulos produzidos por vários colegas de diferentes grupos de pesquisa, mas também tem essa referência com esse link a 50 curtas brasileiros para uma infância alternativa e para uma alternativa de infância. Para finalizar, tem um currículo de cinema para a Escola de Educação Básica, que não é um manual, não é um livro de receitas, mas que no capítulo 9 eu sugiro 10 princípios e 20 exercícios de iniciação ao cinema na escola. Então, eu diria que é uma boa dica para uma iniciação breve. A partir daí, caminhar para muitas referências também que a gente também traz, inicia, anuncia e que podem ser acessadas. Então, é isso.
como apresentação, acho que isso ficou assim disponível para voltar, né, ou para falar de alguma questão que vocês querem que eu me aprofunde ou que eu amplie, não sei, ou talvez não saiba até responder, mas basicamente é isso que o que a gente está trabalhando, que a gente vem desenvolvendo até durante essa pandemia. Temos disponibilizado e produzido edições dos materiais feitos com os estudantes entre 2008 e 2020. Divulgamos isso no site do Museu de Arte Moderna, que abriu uma página em Vimeo que não tinha. Participamos do Endipe, participamos de uma oficina de cinema e de filosofia da infância, como oficina sobre os óculos do vovô. Todos esses materiais estão ficando disponíveis para compartilhar mesmo, né? Para copiar e melhorar, né? Sempre que a gente copia, melhora alguma coisa. Então, é um pouco isso, disponibilizar para poder se apropriar, inventar mais coisas e a gente também poder depois compartilhar as produções. Então, fico aberta à nossa conversa. Obrigada, professora Adriana. A gente lhe ouvindo já começa a sonhar, né? O nosso grupo, ele iniciou esse ano e a gente é surpreendido pela pandemia, então nós fizemos todas as atividades online, né? Então eu pelo menos comecei a ver as suas ideias, eu já quero fazer tudo, né? Porque a gente começa a ver o potencial que tem. Então eu vou convidar os participantes para se inscreverem para perguntas pelo chat, se quiserem, né? Abrir os microfones e fazerem a pergunta, ou escrever no chat, que eu leio também para a professora, né? Enquanto os nossos participantes se inscrevem, né? Posso fazer uma pergunta, professora? Posso iniciar? Claro. Eu queria perguntar, assim, né? A senhora vem de uma universidade pública, assim como nós que estamos, né? Como que a senhora enxerga assim, a potência do cinema na educação, principalmente para reduzir vulnerabilidades e violências, né? Que, infelizmente, muito da nossa comunidade está submetida, né? Como, assim, a gente pode fazer uso do cinema para reduzir, então, essas iniquidades que são sociais? Eu não sei se eu tenho muita certeza do que eu vou te dizer. Eu, às vezes, penso de um modo demasiado otimista em relação a essa potência do cinema. E eu percebo isso quando falo com amigos cineastas ou professores de cinema. Entre educadores, acho que a euforia é mais contagiosa e a gente tende a crer numa potência meio que incondicional do audiovisual e, fundamentalmente, do cinema para qualquer coisa, assim, para produzir conhecimento, para reduzir violência, para aproximar as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vale esclarecer que a gente sempre se encontra com uma situação de uma via de mão dupla. Se, por um lado, quando você recebe seus estudantes e suas estudantes, você precisa reconhecer a cultura que esse ou essa estudante traz, você também precisa ampliar o repertório que essa criança traz, né? As duas coisas. Reconhecer a cultura que ele traz, ou que ela traz, e a possibilidade de ampliar o repertório. Como isso habitualmente se dá em um tempo muito curto, se a gente investe muito em reconhecer essa cultura que essas crianças trazem, ou jovens, a gente corre o risco de não conseguir nunca ampliar um pouco esse repertório e fazer degustar um pouquinho de outra coisa. E eu digo isso porque hoje, por exemplo, eu acesso aqui plataformas de streaming, dessas mais comuns, Prime Video, ou Netflix e tal, onde você encontra coisas de valor, sim,
não tenho dúvida, onde você também encontra muito audiovisual que não tem nada a ver com isso que você está falando, ou seja, é uma enorme quantidade de audiovisual que exacerba a violência, que eu diria caminha pelo lado contrário do que a gente quer. E como o espaço-tempo escolar é um espaço que tem uma intencionalidade pedagógica, eu acho, né? Pelo menos. Eu, por exemplo, sempre sou, às vezes, exageradamente rigorosa quando digo, esse filme a gente não vai ver na escola. Ou a gente vai produzir um exemplo, a gente vai produzir um documentário. Aí a história documental de um grupo de crianças era um roteiro primoroso, se vocês quiserem assim, analisar do ponto de vista do roteiro sem nenhuma conotação pedagógica. A proposta do roteiro era uma turma odeia o professor de matemática e quer matá-lo. Né? E aí tem uma aluna muito nerd, muito puxa-saco, que quando a turma agride o professor, ela se situa sempre na frente para evitar que o professor seja ferido. Mas quem acaba sendo ferida é ela. Então, quando eles vão mutilando essa aluna, que já está numa cadeira de rodas, sem braços, sem olho, não sei o quê, mas está comendo uma banana e a casca de banana cai, o professor passa do lado, cai e morre. Então, quem mata o professor é essa aluna que estava sempre defendendo. Como roteiro, se a gente pensar, é um roteiro, aspas, inteligente, né? Tem uma... Mas eu acho terrível do ponto de vista ético, estético, político. Só legitimar um plano de morte, um plano homicida na escola de um professor, já me parece que aí, então, de que me serve trabalhar cinema? Eu não quero trabalhar cinema. Eu quero pensar em que todas as vidas importam, até as de um professor de matemática, sabe? E eu acho que isso, essa banalização da morte, no seriado, que é quase um culto de como matar mais sofisticadamente, de onde chega o jato mais longo de sangue, do pescoço, que faz barulho e o sangue caindo. Eu acho muito complicado a gente lutar contra enormes gigantes, porque nós não temos como lutar contra a Netflix, entende? Então, assim, nosso espaço na escola, eu sempre proponho que a gente invente formas de reconhecimento dessa cultura do aluno de uma forma pouco equitativa. Ou seja, se a gente vai trabalhar, por exemplo, com motivo visual, que é uma maneira que a gente, uma metodologia que a gente usa quase sempre, né? Em vez de apresentar elementos da linguagem, ou o cinema, a história do cinema cronologicamente, a gente trabalha a partir de motivos visuais. Então, vamos supor que a gente trabalha a partir do motivo visual de uma criança falando com um adulto. Então, sempre pode filmar de uma forma diferente uma criança falando com um adulto. A câmera pode estar no lateral, a câmera pode estar embaixo, a câmera pode estar em cima dos dois. Então, se eu vou trabalhar a partir de um motivo visual, de uma conversa entre um adulto e uma criança, aí eu peço para a turma trazer alguma imagem do repertório deles, né? Algum filme, algum frame de um filme, uma fotografia de um filme, onde eu possa ver em um filme que eles gostam, aonde tem uma criança falando com um adulto. Então, esse é um espaço de reconhecimento da cultura do aluno, sem necessidade de ver todo o resto. E com a possibilidade de ampliar o repertório, mostrando outros filmes onde tem criança falando com adulto, que são fundamentalmente do cinema brasileiro, de um cinema brasileiro às vezes anônimo, escondido, cativo, preso nas cinematecas e nos museus de imagem e som, fundamentalmente financiados pela União, mas que não circulam, que passam pelos festivais e, infelizmente, não circulam, porque não tem recursos para distribuição, então ficam presos, e se não for pela generosidade do diretor ou do produtor, às vezes a gente nem se entera que eles existem, ficaram em algum lugar guardados. Então, assim,
a gente, para pensar o cinema na redução da violência, tem que ser um tanto violento, no sentido de impor, de criar, de garantir um espaço para que sejam assistidos outro tipo de filmes que não aqueles onde a violência é a senhora, é o primeiro plano, é o motivo justificado, qualquer apelo emocional para justificar essa necessidade de vingança, de agressão, ou matar uma filha, ou estuprar uma filha, ou o que for. Então, a gente quer que ele morra e está torcendo com o ator para ser bem violento. Eu acho isso fim, e eu acho que a gente não tem acesso assim massivamente e no âmbito familiar, a gente só tem essa possibilidade no espaço escolar, num espaço cineclubista, num espaço de formação de professores. Às vezes eu fazendo curso vejo professores de arte recomendando filmes horrorosos do ponto de vista do cinema, assim, que eu nem quisiera reproduzir aqui, mas assim, eu já vi, poxa, tem tanto filme bom, e eles recomendam alguns filmes porque são os filmes que conhecem, são os filmes que fazem circular o mercado. Então, uma dica que eu diria, o que eu daria, seria contatar, né, aquelas instituições que preservam cinema, pedir orientação, tem um museu de imaginação, se aproxima, tem um amigo colecionador, se aproxima, tem uma cinemateca, se aproxima, pega um, pega dois, pega três no máximo e trabalhe esses filmes, sem medo. Não que sejam os melhores, que são outros, né? Que são outros filmes. Essa seria, talvez, a resposta resumida. Procuremos outros filmes. Ai, que ótimo, professora. Obrigada. Nós temos, então, a inscrição. A Márcia. Márcia, por favor. Boa tarde, colegas. Eu sou a professora Márcia, professora de português e inglês no Instituto Federal Farroupilha, Campus São Vicente do Sul. E eu estou desenvolvendo, desde 2018, um projeto de literatura e letramento literário, mais especificamente. E esse projeto, para mim, tem sido um encanto, porque ele tem vida própria, né? Então, a gente tem lá um projeto de ensino inicial, que começa com objetivos e, enfim, um pensamento X, mas ele ganhou vida, né, e da literatura, no passado, a gente já começou a trabalhar com a arte, e esse ano, com teatro, mais especificamente, né, e esse ano, em função da pandemia, a nossa associação de literatura e teatro acabou englobando cinema, né, porque agora a gurizada vai ter que produzir, editar, a gente vai ter que gravar tudo em casa, e fazer edições, e nós vamos fazer tipo um seriado, seria um seriado da Netflix, com adaptação da obra de Hamlet. Daí tem um aluno que gosta muito de Hamlet, a gente fez um debate literário entre nós sobre Hamlet, e aí agora a gurizada já produziu um roteiro. Meu Deus, o encanto que ficou aquele roteiro da adaptação deles, assim, adaptando aquela linguagem mais clássica para uma linguagem mais moderna, e que vai se tornar, então, um seriado da Netflix. A gente está apenas iniciando, só que a grande dificuldade é essa, como é muito novo, e esse projeto inicialmente começou como literatura, e agora eu já estou no cinema, tipo, para orientar essa gurizada, como, então, eu achei interessante que a senhora mencionou currículo de cinema para escolas de educação básica. E aí eu gostaria dessas orientações de dicas, de onde buscar informações. Até eu convidei os meus alunos, tem algumas meninas que estão aqui assistindo a palestra da senhora, né, para a gente pegar dicas, e eu acho que para nos instrumentalizar na questão das edições, porque nós vamos ter diretor, editor, e essa coisa bem do cinema, essa coisa prática, né, é o pôr a mão na massa mesmo, com essa tecnologia que até então a gente usava mais superficialmente, e que agora a gente vai ter que, né, utilizar de fato em função da pandemia. Então, é nesse sentido a minha pergunta. Eu me interessei por esse material do currículo de cinema para escolas de educação básica. Se a senhora pudesse se aprofundar, se nesse material realmente tem dicas de como os alunos podem lidar com os recursos para editar, para fazer bons vídeos, né? Uhum. Márcia, esse material tem
tem uma orientação, digamos assim, que está muito calcada na proposta de Alain Bergalá. Alain Bergalá foi o consultor no governo de Jacques Lang para levar todas as artes às escolas francesas, e ele tinha uma consultoria à parte do que era mídia e comunicação e uma consultoria à parte do que era o teatro. Então, assim, talvez aí você encontre alguma coisa que possa produzir alguma confusão, porque seguindo muito as pegadas das notas do cinematógrafo de Bresson, de Robert Bresson, a gente normalmente aponta a não produzir teatro filmado. Eu acho que no teu caso há um diferencial. Você está fazendo um projeto de integração das artes, da literatura, do teatro, do cinema. Então, acho que aí você vai ter que criar muita coisa. O que nós tentamos evitar, de modo geral, não tem nada a ver com o seu projeto, que tem um valor em si, e que esse é o grande objetivo do projeto. No nosso caso, o que a gente tem afirmado nesse livro do currículo é tentar trabalhar muito mais com os elementos da linguagem cinematográfica com que seria uma posta em cena de uma peça de teatro, porque aí os elementos seriam outros. E eu quero me explicar melhor. Normalmente, um projeto de cinema, seja no horário de turno ou contraturno, tem como muito tempo 2 horas semanais, pelo menos no Brasil, né? Em Canadá, os projetos de cinema contraturno têm 12 horas. Então, é outro cantar. Mas, para nós, também não são tantas escolas, e são escolas secundárias e profissionalizantes. Então, assim, o que a gente celebra, por um lado, também já se torna uma outra coisa, né? Já não é exatamente, não tem essa vocação de fazer das aulas de cinema aulas de experiência sensível, e sim uma capacitação, uma formação para passar no vestibular de cinema dos melhores cursos em Canadá e em Estados Unidos. Então, assim, nós, por exemplo, nós não trabalhamos nas escolas de cinema do CINEAD, nós não trabalhamos roteiro, nós não escrevemos roteiro. Seguindo um pouco um grande referencial de Bergalá, que é o Godard. Godard começou a escrever o primeiro roteiro, terminou o filme e ainda não tinha terminado o roteiro. E aí ele descobriu que a matéria da que está feito o filme não é lápis e papel, é imagem e som. Então ele começou, para preparar um filme, a fazer experiências de registros visuais, auditivos e audiovisuais, para tomar como matéria-prima para pensar um filme, até para escrever um roteiro ou uma guia do que seria essa filmagem. Mas, em termos de escola, e nos afastando muito do sábio e velho Godard, pensando assim, aqui agora, nas nossas salas de aula, nos nossos estudantes, o que eu vejo mais é que as escolas e as oficinas que desenvolvem atividades de gravação partindo do roteiro ocupam pelo menos a metade do ano, se não mais, escrevendo um roteiro, boa parte do resto do ano na gravação, porque nem sempre estão todos os alunos que assumiram os papéis dos atores, e na maioria dos casos, quem faz a edição é o professor na sua casa durante as férias, quando os alunos já não estão mais e não participam. Então, para o que eu entendo por cinema na escola, eu prefiro que o estudante participe de tudo. Desse processo de pré-produção, onde a gente pensa o tema, quantos planos vai ter, quanto tempo vai durar, se vai ter atores, se não vamos atuar, se vamos a fazer registros mais documentais ou registros mais experimentais, toda essa parte de pré-produção. A parte de produção, quando efetivamente saímos a filmar e evitamos muito atuar para a câmera, né? A gente registra a pessoa fazendo coisas, mas de preferência, como nós não temos atores, nem temos gente formada em teatro, às vezes tentamos
que a solidão, por exemplo, se é uma emoção que vai estar no filme, esteja mais por filmar em um lugar muito cinza, em um lugar, em uma toma muito alta, onde se vê uma única criança em um pátio. Então, assim, que o plano, o enquadramento, a cor e a luz tenha mais a ver com a solidão que o diálogo do que essa criança vai dizer. A criança pode não dizer nada e o filme estar dizendo solidão para o espectador. Então, sempre tentamos pensar, bom, se é um filme sobre a solidão, o que o cinema me oferece para filmar a solidão? Eu vou botar muito amarelo, vou botar coisas brilhantes, vou encarar o sol. Difícil. Se eu estou querendo pensar a solidão, vamos para um céu mais nublado, vamos para um lugar um pouco mais escuro, vamos, né? Vamos tentar que a câmera, o enquadramento, a distância do filmado, e todos esses são elementos da linguagem que às vezes nem me preocupo em dar os nomes para as crianças, mas que tem a ver com esses elementos da linguagem muito mais que com o roteiro ou com a posta em cena, né? Ou com a encenação. Isso tudo porque a gente quer também que a criança ou o jovem, uma vez produzidos os registros, os planos, a gente, não sei, filmou, vamos supor, 1 hora, 1 hora e meia, todo mundo vai ver junto o que filmou. A gente vai ver isso na escola, todo mundo junto. E a gente vai selecionar que plano entra, a gente quase que refaz o roteiro, se não é que faz o roteiro, a partir do que filmou, a partir dos encontros que teve. A gente estava filmando e veio um passarinho só e bebeu água de uma poça. Imagina que presente divino, na hora de estar filmando algo imponderável, inesperado, caiu um passarinho aí a filmar. Esse plano tem que estar. A gente não foi ao pátio para filmar um passarinho, mas apareceu um passarinho, caiu uma folha de uma árvore seca. Uau! Uma única folha caiu na hora que a gente estava filmando o pátio vazio. Isso também nos passa muita solidão, né? Essa sensação de uma única folha cair da árvore. Então, quando a gente está aberto, está menos roteirizado, a gente fica um pouquinho mais sensível a essa experiência de encontro com o mundo através da câmera, né? Através da câmera. Então, a gente registra isso, depois a gente vê todas essas imagens juntas, muitas dessas imagens a gente não apropria. Aí a gente às vezes percebe, caramba, que ruim que está o som. A gente não percebeu e fulana chamou a fulano, a ciclano. Vamos regravar, já que era horário do recreio, aí a gente vai um dia e só grava um recreio, tomando muito cuidado de ninguém falar perto, né? Grava com o celular mesmo, né? Vamos fazer um registro de 2 minutos de paisagem sonora de recreio, para mixar. Então, depois, na hora de montar, que é um dos momentos mais criativos da produção audiovisual, a gente está junto depois de selecionar os planos, está junto depois de ter saído para procurar os sons que não estavam, que não foram devidamente registrados, e aí a gente edita junto. Discute, debate. Não, eu me lembro uma vez que a gente fez, há muito tempo, que a gente gravou na Lagoa Rodrigo de Freitas, que fica frente ao CAP. A gente saiu com 3 ideias. Nosso roteiro eram 3 palavras. Assim. O brincar, o movimento do brincar, que tem o Parque dos Patins com brinquedos, as pessoas que a gente fosse encontrar, talvez gravar alguma entrevista, porque estava na Lagoa essa hora, ou que se visitava frequentemente, e diferentes enquadramentos da Lagoa. Então, a gente andou pela Lagoa de bicicleta, a gente andou de carro, nos prometeram um helicóptero que nunca chegou, dos bombeiros, enfim. Bom, mas a gente teve vários planos diferentes da Lagoa, vários planos de entrevista e vários planos do balanço, do escorrega, desse lugar dos brinquedos. E uma das pessoas que a gente encontrou era o Tony Ramos, que estava gravando uma novela aí da Globo, não sei o quê. E eu me lembro que eu falei, não, assim, aquela coisa, né, autoritária minha, né, de dizer, não vão.
E aí o menino falou, não, eu quero ir, minha mãe adora o Tony Ramos. Então ele foi, e quando chegou perto, o Tony Ramos falou, momento que eu estou trabalhando, né? Esticou a mão assim. Aí ele falou, nós também estamos trabalhando, estamos fazendo um documentário para o Colégio de Aplicação. E, para minha surpresa, o Tony Ramos falou, então se vocês estão trabalhando, tudo bem. E concedeu uma entrevista. Eu não queria que esse plano entrasse na hora da montagem. Sinceramente, não queria. Não, achava que esse plano ia concentrar todo o interesse por um motivo totalmente extra, o que era cartografar um pouco dessa vecindade do colégio, né? Que é essa lagoa maravilhosa. E tal. Bom, meu voto, óbvio, não foi votado. Fomos consensuando as decisões e a maioria queria ter o Tony Ramos no filme. Então, ficou. Então, eu acho bonito isso, porque se eu ficasse editando o filme, com certeza eu teria eliminado. Até para não desequilibrar a importância dos planos, né? Que eram planos super singelos. Me lembro que um aluno filmou duas montanhas, né? Duas colinas assim que aparecem de longe, espelhadas na água, no momento que o vento fazia um espelhamento com muitas ondas, e aquilo ficou tão poético. E ele não percebeu que tinha um monte de lixo, mas ele deixou a câmera, então parecia o lixo, o espelhamento e a montanha. Eu achei aquilo o máximo. E aquele plano, para mim, era poderoso dentro do filme, né? E bom, não sei se eles teriam escolhido esse plano, né? Então, quero dizer, tentando terminar de responder para a Márcia, que de fato você vai encontrar até, provavelmente, Márcia, uma citação muito, muito dura, até talvez do Bresson, que diz teatro é teatro, cinema é cinema. É melhor não misturar. Mas eu acho que é isso, é na intenção de que quem está tentando fazer um filme, está tentando apenas trabalhar com cinema, a gente já tem visto situações muito lamentáveis, como, por exemplo, filmar uma situação numa montanha e pintar uma montanha num lençol branco. Essa montanha pintada num lençol branco, para uma peça de teatro, eu acho que tem um valor. Para um filme, o cinema tem elementos para me fazer acreditar que tem uma montanha. Se uma criança chega numa janela e mostra para outra, olha essa montanha que está atrás, aquela que tem neve em cima, pode estar no Rio de Janeiro, que eu vou acreditar que tem neve. Porque eu não vou mostrar a montanha, vou mostrar a criança que está dizendo para outra que olhe para lá, né? Então, assim, a câmera subjetiva ou esse tipo de soluções, a gente traz a montanha para o filme sem filmar a montanha. Ou outra coisa muito clássica, né, do cinema na escola, que é a loira do banheiro, a múmia, o vampiro. Se eu vejo um vampiro com dente de plástico e ketchup na boca, eu não me assusto. Eu juro para vocês, eu não me assusto. Se eu vejo uma múmia feita com papel higiênico, eu posso até dizer a marca do papel higiênico. Não me assusta. Mas, se alguém faz um barulho de porta e grita, eu vou me assustar. Não sei, uma múmia, não sei, eu vou acreditar que está vendo uma múmia, entende? Ou vou acreditar que está vendo um vampiro. Mas é um recurso do cinema virar a câmera para o assustado, né? Então, você acredita que essa pessoa está efetivamente assustada, ou tampando os olhos, porque talvez está tentado de vontade de rir, então se cobre, né? Porque nem é um ator direito, né? Mas, enfim, tem maneiras do cinema resolver, porque o cinema filma aquilo que não se vê. O cinema trabalha muito com isso de campo e extracampo, né? E essa possibilidade da câmera enquadrar apenas um recorte desse mundo, desse todo, permite que muita coisa, a maioria, fique oculta. E isso que não se vê pode ser um monstro, pode ser o vampiro, pode ser a múmia, pode ser a montanha com neve, e tudo aquilo que cinema mente. Né? Imagina o seguinte, você vê numa imagem cinematográfica um casal andando por uma calçada, chegando um sinal,
um dedinho toca a mão do outro numa tarde de chuva. Você fica arrepiada de amor, de romanticismo. Se você vá para ver essa produção e vê os 4 caras com as mangueiras, perde toda a emoção, entende? O cinema tem isso que oculta, que é o que está detrás da câmera. Então, aquilo emocionante de ver um casal andando por uma calçada e ao chegar na esquina tocar os dedinhos, emociona, arrepia, ativa romanticismo, porque a gente não está vendo o que está detrás da câmera. Porque se a gente visse as 4 pessoas com as mangueiras assim, meio torta, tentando dar continuidade à chuva, a gente ia achar aquilo muito chato, não ia se emocionar nem um pouquinho. Então, ocultar, que é uma coisa própria do cinema e que a educação deveria, né? Nós como educadores deveríamos tanto aprender a ocultar algumas coisas, né? Que a gente é pornográfico, mostra tudo, primeiro dia de aula, programa completo, tudo tem que ser explícito. O cinema oculta e isso faz que se ative a curiosidade em quem vê, que se ative o mistério, e eu acho que isso tem um valor pedagógico, né, para nós. Então, Márcia, se teu projeto é integração das artes, eu acho muito bom, até porque tem pessoas, né, aí formadas em literatura, formadas em teatro, que vão saber orientar. Eu somente trabalho com cinema e educação. Não sou formada em artes cênicas, não sei dessas coisas, então prefiro, e isso está no livro, eu prefiro orientar essa não mistura, no sentido de evitar os lençóis com montanhas e as múmias de papel higiênico. Entendi. Mas só para fazer uma ressalva, os meus alunos do projeto, enfim, eu fiquei encantada com eles, eles produziram um roteiro adaptado em 3 semanas, então eu achei, assim, muito bom. Então, e como tu disse, eles é que vão fazer tudo, então nós, professoras, estamos orientando, mas quem está botando a mão na massa, de fato, são os alunos, né? E eles estão bem engajados, mas também estão, com essa função da pandemia, esse ambiente online, eles estão se desafiando. É nesse sentido que eu acho que o cinema pode contribuir alguma coisinha, né? Porque claro, a gente não pensou que a gente ia precisar editar alguma coisa, ia fazer um exagero de gravações. E agora a gente vai ter que fazer. Mas, enfim, eu entendi bastante a questão da improvisação, também acho importante, e vamos assimilar, sim, essas dicas no nosso projeto. Obrigada. Nós estamos igualmente editando material que não sei quando vai ficar pronto, porque a ideia era lançá-lo em dezembro, mas tenho certeza que não chegamos, que é uma espécie de e-book com essas dicas que você está pedindo, mais ligadas à parte de edição, né? Com software que sejam livres, que você possa editar sem que apareça a marca d'água. Mas eu confesso que com tanta aula remota e orientação estamos um pouquinho atrasados, porque os bolsistas de extensão têm encontrado muito material, mas na hora que a gente vai testar, funciona 3, 4 dias, mas depois tem que pagar, então não podemos botar o bloco na rua e decepcionar o professor, né? Claro, então, assim, quando a pesquisa aprofunda, assim, listar o software livre é fácil, mas sim, quando entramos e tentamos usar, a gente vê que o primeiro dou de presente, o segundo vendo, né? Obrigada, professora Adriana. Eu vou passar agora para a Emília, por favor, e depois a gente conversa com a Rafa. Professora Adriana, eu me chamo, então, Maria Emília Bottini, sou psicóloga, tenho mestrado e doutorado em educação. Meu doutorado foi na UNB, em Brasília, e eu estudei o cinema, a educação e a morte. Um tema bastante atual, embora eu concorde com a sua crítica com relação aos filmes brasileiros, eu tenho uma dificuldade de gostar por essa apologia à violência que, no geral, se estabelece e que parece ser só isso que a gente tem para ofertar também. Como sugestão, você comentou antes do Cine AD que teria material didático. Eu gostaria até de pôr o nome do meu livro, né, da minha tese, se chama No Cinema e na Vida, a Difícil Arte de Aprender a Morrer. Se for possível, poderia disponibilizar, se você tiver interesse, porque é um filme japonês que eu estudei, enfim, trabalhei com bombeiros militares em sala de aula com o filme, lembrando que sistema militar
complexo, né? E aí eu tinha que trabalhar morte e morrer com eles, e achei por bem passar um filme, e isso foi gravado, e depois se tornou critérios de análise do filme A Partida, que eu recomendo que vocês assistam, visto que a pandemia não acabou no Brasil, tá? Sim. Embora há os que digam que acabou. Eu queria também sugerir, você colocou algumas sugestões, não sei se tu conheces a Videocamp, que é muito legal também. Eu acho que as pessoas que trabalham na educação podem acessar, porque é um canal bastante importante. E aí, para a Márcia, que está ouvindo, enfim, eu coloquei ali, Márcia, uma dica, eu coloquei a Vivo, mas é a Claro fez mini guias, quando eu dei aula de audiovisual, são pequenos guias que podem ajudar nessa questão de enquadramento, como grava, e eles têm um edital de premiação do Claro Minuto, então, talvez, se tu produzir algum material, depois tu pode até inscrever. E, professora Adriana, assim, ó, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre magia, fantasia, imaginação, que nós estamos botando isso no lixo com as crianças atualmente, isso me apavora, me incomoda. Eu não fui contratada pelo Falabella para fazer propaganda, mas eu recomendo que todo mundo conheça a Charlotte Lunetti. É um material excelente, ele criou essa personagem junto com a Supa, que é uma ilustradora, é uma menininha que perde o dentinho, põe embaixo do travesseiro e vem para ela um óculos mágico. Então, como as coisas poderiam ser. Ela tem no YouTube, eu acho que é material feito no Brasil, de excelente qualidade, educativo, respeitoso. Eu acho que nós desrespeitamos as crianças gritantemente em materiais supostamente educacionais. Então, assim, acho que é preciso falar um pouco mais dessas questões que nós estamos abandonando. Ainda nós precisamos educar as crianças para a sensibilidade, que é o tema que, para mim, o cinema é caro por conta disso. Eu tenho um cine debate, até coloquei ali, se alguém se interessar em participar. Já são 3 anos depois que eu voltei de Brasília, e não canso de querer continuar fazendo esse movimento, porque eu acho que nós estamos precisando passar a mão sobre a outra mão. É sensibilidade que nós estamos precisando em momentos tão complexos como esse. Obrigada, professora. Nada, muito obrigada a você. Maria Emília, eu acho que a gente já falou algumas vezes, eu estou confundida com outra pessoa? Sim, prof, nós não nos conhecemos. Aí não é a primeira. Então, eu tenho lido alguma coisa sobre você ou sua, porque não me resulta estranho nem a tua temática, nem teu nome. Mas eu já estou, minha memória não está muito confiável, por isso às vezes fico com receio de perguntar. Mas eu acho super bonito que você pergunta, e eu acho que é isso mesmo, né? O cinema é fabulação. Então, as possibilidades de imaginação, a gente fala até de mentira, as potências do falso, né? Pensando Nietzsche e demais, mas eu acho que essa possibilidade da magia, da imaginação, o cinema traz da melhor maneira para a educação e, de forma particular, para a escola. Penso que a primeira lição, digamos, que o cinema nos dá, que nos permite pensar, é o enquadramento, né? É partir com esses 4 dedos para ver que apenas vemos o que cabe num enquadramento, em um plano geral, em um primeiríssimo plano, mas que todo o resto é muito maior. E eu acho que, além da magia e do mistério, isso nos dá um lugar de modéstia, um lugar de humildade como educadores, como cidadãos, como mais um ser humano nesse mundo. Eu acho que o cinema nos dá essa possibilidade de pensar em que somos apenas uma parte de um todo muito maior. E, nesse sentido, podemos imaginar tamanho, forma e possibilidades desse todo. Em segundo lugar, eu sou muito vigorquiana, né? Eu sou professora de Psicologia da Educação
E Vygotsky tem um livro muito pequeno sobre a imaginação e a arte na infância, em que ele fala das 4 pontes entre a realidade e a fantasia. E a primeira ponte, ele nos lembra que todo ser da fantasia parte da combinação de seres que são reais. Então, a gente diz, muitas vezes se diz que a criança tem mais fantasia que o adulto, e isso não é verdade sempre, porque é preciso conhecer o real para poder fantasiar. E nos dá o exemplo da sereia do Minotauro. Sereia é peixe e mulher, o Minotauro é um homem cavalo, então a gente precisa conhecer e compor, decompor e recompor para que surja algo da ordem da fantasia. É preciso conhecer o real para que surja algo da ordem da fantasia. Outra ponte, outra ordem que ele fala de relacionar o real com a fantasia é a dupla lei das emoções. Então, ela diz que a imaginação ativa a emoção e que a emoção ativa a imaginação. E dá um exemplo, né, de que quando a gente está deprimido, está triste por algo, tende a imaginar todas as coisas que acontecem com esse tom, assim como quando a gente está muito feliz ou apaixonado, até recebe notícias ruins e tenta, né, a entender que elas não são tão ruins, né, como se passasse por um filtro a vida, né? Mas o contrário também acontece. Então, por exemplo, se eu vejo uma sombra produzida por um casaco e eu sinto medo, achando que tem um ladrão escondido aqui atrás do meu sofá, não é real que tem um ladrão escondido. Isso é produto da minha imaginação, mas meu medo é real. Então, essa ponte entre imaginação e emoção é uma ponte muito estreita, e nesse sentido o cinema também, né, ativa essa imaginação e essa emoção. Tem uma terceira ordem, que é a ordem em que eu preciso conhecer o real, um outro social precisa conhecer o real e me contar para que eu possa alargar meu conhecimento do mundo com a minha imaginação. E Vygotsky dá o exemplo de um amigo que foi para o Egito e conheceu as pirâmides do Egito. Na época, bom, Vygotsky não viajou tanto, né? Viajou bastante pouco e até morreu com 38 anos, mas ele dizia assim: eu conheço areia, eu conheço um clima quente, consigo imaginar o calor do deserto, conheço a forma piramidal, vi esfinges desenhadas e em gravuras. Então, com o relato do meu amigo, o que eu conheço do real e o que eu consigo imaginar a partir desse relato, eu consigo imaginar como sejam as pirâmides do Egito. Imagina quanto mais hoje que a gente não apenas tem o relato do outro social, como tem as fotografias, os vídeos e tudo que o outro pode produzir, onde viaja, onde conhece. Então, aparece a imaginação e o outro social como uma possibilidade de alargar o conhecimento do mundo. E a quarta e última ponte, que eu acho que é fundamental para pensar a educação, que é que tudo que existe, ou tudo que existe como produto da invenção, já pré-existia nas suas partes. Ou seja, uma bicicleta, como bicicleta, não existiu até Leonardo da Vinci, né? Mas antes já existiam as rodas, já existia o guidão, já existia a corrente, já existiam os pedais, né? Em outros objetos. Mas foi necessário que alguém despojasse todos esses elementos do real e o passasse pela imaginação para que pudesse vir a existir a bicicleta como um objeto real. Então, eu penso que a gente precisa levar muito a sério na escola e em todos os níveis de ensino, inclusive no ensino superior, a imaginação como uma função humana capaz de produzir conhecimento e de inventar, porque a gente conhece descobrindo o que já existe ou inventando. E o Godard disse em uma entrevista, que eu achei o máximo, que a gente não tem ainda vacina e não tem ainda cura contra o câncer, porque os médicos veem filmes ruins, porque não se dão tempo de imaginar, porque não se dão tempo de encontrar com obras de arte e de cultura
das mais diversas, que ativem essa imaginação para poder efetivamente levar essa imaginação para a ciência. Então, não é a imaginação um privilégio exclusivo da educação infantil. A gente precisa continuar no ensino fundamental, precisa continuar no ensino médio e precisa fazer imaginar nossos estudantes dos cursos de pedagogia e de licenciatura, nossos mestrandos, nossos doutorandos, porque são eles que vão inventar vacinas, remédios, novas formas de organizar o trânsito, novas formas de distribuição de renda, que tudo isso precisa de imaginação para tornar esse mundo mais habitável, né? Então, fica a dica, como disse Godard. Os médicos têm que ver bons filmes também. Ai, ótimo, professora Adriana. A Rafa também tem uma pergunta. Olá, gostaria primeiro de agradecer, né, a possibilidade de estar aqui e de ouvir mais uma vez a prof. Adriana Fresquet, que já me acompanha há algum tempo em relação às referências bibliográficas, mas com a pandemia eu digo que eu me aproximei muito mais a partir de eventos, escutando ela, enfim, acho que desde julho eu tenho acompanhado os passos da prof. Adriana nas oficinas, nas falas, enfim. A minha questão, prof. Adriana, é bem pessoal, assim, e a questão é da onde vem o interesse da Adriana em relação ao cinema? É muito raro isso, é a segunda vez na minha história que alguém me pergunta isso. É muito, muito raro, quase aleatório, eu diria, assim. Não sou uma cinéfila, não tive uma história de infância excessivamente cinematográfica, eu me criei praticamente no campo. Ia para o cinema somente quando ia ao dentista, que era uma tia, que era pianista, que me levava, e na saída do dentista me levava ao cinema. Talvez aí tenha a origem mais remota do meu amor ao cinema, que era o que vinha depois do dentista, que eu tinha pavor, né? Sentia pavor. Mas veja como surge, o que eu acho, né? Porque sempre tem motivações inconscientes que a gente não consegue entender ou conhecer. Eu fiz durante toda a minha vida, menti aqui para a Márcia, mas eu fazia declamação, chamava arte cênica, mas a única coisa que fazíamos era aprender poesias e recitá-las, evitando sobreatuar, mas fazendo olhos, caretas e movimentos. Isso fiz a minha vida toda. E também tocava piano, né? Aprendia piano com essa tia, era uma coisa familiar, nunca rendi. Tocava piano para aprender a tocar piano, não para fazer carreira. E quando entrei no ensino médio, era muito exigido, era um ensino médio universitário, eu morava a 40 minutos da escola, tinha manhã e tarde, então me vi privada, precisei interromper os 8 anos de piano, os 8 anos de arte cênica, e comecei a fazer uma atividade na escola que era o coral, e um coral que tinha 3 ensaios semanais de 4 horas. A gente cantou, viajou muito cantando, então durante 5 anos cantei muito. Então, assim, de alguma forma eu tinha sempre alguma atividade com arte. Quando entrei na universidade, o tempo acabou para cantar, acabou para qualquer coisa, mas acompanhava a atividade cultural todo final de semana, alguma coisa. E depois casei e tive 4 gravidezes, uma atrás da outra. Entre mestrado e doutorado, fiquei grávida 4 vezes, quando eu conto isso, é muita loucura. E aí, gente, eu juro para vocês que eu nunca mais pisei uma sala de concerto, nunca mais toquei um instrumento, nunca mais li uma poesia. Esse tempo foi tão intenso de produtividade, não apenas acadêmica, mas com os partos e amamentando e todas essas coisas, que eu não me dei conta, não percebi que eu estava sentindo falta dessa vivência mais ligada às artes. Não percebi. Estava feliz, fascinada com as filhas, realmente. E quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, que essa parte foi, a parte da produtividade foi Brasília, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui
a ver uma peça sobre Peter Pan, nada especial, uma peça totalmente comercial, com a Laura Piovani, não sei. Mas eu sei que não era assim uma grande coisa, mas eu sei que eu chorei do início ao fim da peça. Eu precisei sair da sala, porque parecia que eu estava surtando. E depois desse choro, que eu não entendi no momento, eu fiquei pensando muito, eu me dei conta que eu necessitava voltar de alguma maneira para alguma das artes ou fazer alguma coisa da minha vida que tivesse a ver com isso. E esse foi o degrau que me levou ao cinema, justamente por ser uma arte que dialogava mais e melhor com as outras. Eu não sabia nada, tinha interesse, e comecei a cursar. Os professores que me autorizavam ia na PUC, que estava fazendo postdoc, e cursava disciplinas de cinema como ouvinte, para entender, para conhecer. Eu realmente comecei muito de zero, e eu agradeço muito a PUC, a professora Hernani Hefner, que me aceitou em todas as suas disciplinas e me indicou outras disciplinas, e comecei a ler livros e a participar de seminários, e é uma longa tarefa que eu não termino, né? Porque a gente sabe que de cinema a gente não tem buracos, tem crateras volcânicas, né? De não conhecimento. Então, eu sempre digo, não sou do cinema, não sou formada no cinema, sou uma apaixonada pelo cinema, mas minha formação está sempre em andamento. Estou sempre correndo atrás desse prejuízo que não tenho explicação para te dar, mas que tem a ver de um intenso choro, de uma falta enorme de fazer algo com alguma arte. E aí foi uma escolha, assim, como um filho escolhido, né? Foi o cinema. E até hoje não me arrependo e não saio mais daqui, não. Obrigada, professora Adriana. Agora nós vamos encaminhando, né, para o final. Eu vou fazer a leitura dos elogios que nós temos no chat. Então, a Regiane, que ela é a nossa coordenadora do projeto de extensão, ela não está podendo acessar pelo áudio, mas ela registrou, então, aqui no nosso chat. Né? Querida professora, primeiramente, quero agradecer a sua disponibilidade e riqueza de experiências, sempre. Tudo que aprendi e vivi de cinema na escola veio a partir das referências e informações vindas do trabalho desenvolvido por você e pela Valesca. Gratidão aos demais, todos e todas. Aí nós temos também a colega Isabel, que trouxe, né, o lindo encontro de hoje, chave de ouro no nosso projeto, com certeza. Tem a Rosemary, que ela pediu se a Maria Emília pode mandar o link que mencionou anteriormente. Por favor, Emília. E para quem, né, não registrou também as presenças, eu peço que, se for necessário, nós temos um link, um formulário aqui para o link para poder registrar a presença e ter uma certificação do nosso evento de hoje. E a colega nossa, a Raquel, que é também do nosso projeto, né, citou Leonardo da Vinci para dizer tudo que está no plano da realidade um dia já foi sonho, né? Que realmente falta mais nós sonharmos. Com certeza. Eu vou, então, chamar a Eliane para a gente fazer o encerramento da nossa atividade de hoje. Ai, vou ter que respirar. Professora Adriana, muito obrigada. Hoje nós nos propusemos, então, a fechar um momento do nosso projeto. Eu quero agradecer, em especial, a sua presença, né, esse tempo nessa vida corrida, nessa doação, né, de tanto tempo, a tantas atribuições, encontrou um espaço e esteve conosco. Isso a gente tem o maior carinho, o maior cuidado com essa atitude de poder estar conosco, né? Isso vai ficar na nossa memória, vai ficar no registro das ações do projeto como uma atitude afetuosa, afetiva, e eu lhe ouvindo, eu fico pensando, assim como a emoção lhe levou a buscar o cinema, nós somos um grupo plural, né? Um colega de cada área, de cada campo do saber, cada pessoa que vem, né? Nem todos estão em todos,
mas sempre tem alguém diferente no encontro, e os nossos encontros são sempre muito plurais e diversos. E um dos propósitos da extensão e desse projeto é esse, que a gente possa alargar as nossas propostas dentro da instituição, uma instituição pública, federal, né, que sabe a que veio, que a gente possa cumprir com o papel da docência, com o papel do servir dentro de uma instituição pública, e que o cinema ocupe o seu espaço. Foi um sonho no início, né, no início de 2020. Eu quero também deixar aqui o registro de agradecimento à Rejane, que lindamente conduziu, né, durante esse ano, né, já tinha uma caminhada num outro campus, topou essa parada junto conosco, nós fomos nos fortalecendo ao longo de 2020, e era um sonho a sua presença, né, agradeço a todos e todas que estão aqui hoje conosco, quem foi chegando, a Rafaela, que veio lá de São Francisco de Assis, né, os colegas daqui de Júlio de Castilhos, hoje eu falo de Santa Maria, mas eu trabalho em Júlio de Castilhos, então, é o dar a mão, né, é esse estender a mão e romper com essas distâncias, e que a gente possa fazer isso olhando para os nossos alunos, né, os nossos estudantes, e que eles possam transpondo essas lentes, olhando o mundo, melhorando esse mundo, que a gente possa ir melhorando esse mundo, né? O projeto de animação faz uma pausa para respirar, e a gente tenta se refazer para voltar, né, em 2021. Não sei como ainda, mas a gente volta. Com certeza, voltaremos. Bom, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Deixei aqui também no chat as duas páginas, cinenaescola.org e cinead.org, meu e-mail, e continuamos em contato. Acho que a gente vai precisar fazer uma pausa antes de enlouquecer, mas o ano que vem, com certeza, para olhar a parte positiva dessa pandemia, né? Se é que a gente quer ter um olhar positivo ou resgatar alguma coisa dentro de toda a desgraça, é essa possibilidade de insistir e otimizar os encontros para além do espaço, né? Eu acho que isso é uma coisa que academicamente a gente precisa reconhecer que estávamos precisando, né? Mas muito obrigada a todos e todas, muito carinhosos, muito generosos, e eu espero ficar por aqui. Sempre que a gente puder conversar, continuaremos conversando e trocando nossas ideias. Aqui obrigada, professora. Chegou para ficar, né, Catiele? Chegou para ficar. Ai, a gente se apega, né? Valeu. Eu queria pedir agora para quem se sentiu à vontade abrir as câmeras para a gente fazer uma foto final do nosso encontro. Aí a Raquel vai conduzir esse momento. Diga o ok para nós, Raquel, por favor. Aí a gente se prepara para dar aquele sorriso, né?